diz assim o texto: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Queridos, esse texto retrata momentos, antes da morte de Cristo, antes da crucificação de Cristo, onde ele ali no Getsemane se reúne com seus discípulos, e ali ele pede para os discípulos ficarem em determinado lugar, e ele se afasta, e ali ele passa a orar. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. E Jesus, vendo eles dormindo, Jesus traz esta recomendação, ou essa exortação, ou esse ensinamento: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E após Jesus dar essa recomendação, Jesus volta outra vez e passa a orar novamente. E após todo aquele processo, de oração e Jesus contemplar o que ele iria passar, ele pede ao Pai, que se possível fosse, ele não passasse por aquilo, mas se fosse necessário, ele beberia o cálice. E assim ele fez. E Jesus foi para a cruz. E Jesus morreu. E Jesus ressuscitou, cumprindo a sua grande missão. Jesus ascendeu aos céus e deixou os seus apóstolos, seus discípulos, para darem continuidade à grande obra. E Jesus falava que eles deveriam estar orando, estar vigiando, estar em contato permanente com Deus, porque a oração é você conversar com Deus, dialogar com o Senhor. Alguns costumam dizer que é pagar um preço, é como se fosse uma disciplina, é como se fosse uma tortura falar com Deus, Mas na verdade é um engano. Se orar, se falar com Deus representam pagar preço, uma tortura, uma disciplina, é melhor que não ore, porque Deus não irá receber, não é verdade? Esse tipo de oração. Assim como nós temos um amigo e nós temos o prazer de estar com ele, de conversar com ele, de manter aquele diálogo, com alegria, com a satisfação, não deve ser diferente com o Senhor. Imagine que o nosso amigo, ele é um ser imperfeito, tem falhas, e nós temos o prazer mesmo assim de conversar com ele. Agora imagine um ser todo-poderoso, perfeito, maravilhoso, e que está pronto a atender a nossa oração. Está esperando a gente tirar o nosso momento para conversar com ele. Então, quando o Senhor falou com os discípulos, o Senhor sabia e até orientou os discípulos do que eles iriam enfrentar na frente, que eram as provações, as tentações, as adversidades. Momentos também antes da sua morte, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Então, em vários momentos antes da morte do Senhor, ele estava sempre orientando os discípulos, advertindo, aconselhando e ensinando, para que os discípulos não fossem pegos de surpresa. E os discípulos assim seguiram a recomendação do Senhor. E nós podemos ver vários exemplos na Bíblia de como eles realmente absorveram esse conselho, esse ensinamento, essa doutrina, e passaram de fato a estar conversando com Deus. Quando Jesus, após a sua ressurreição, ele tinha recomendado que os apóstolos ficassem em Jerusalém,
que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa que era o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, para que eles pudessem testificar do Senhor com veemência. E no capítulo 1, versículo 14, de Atos dos Apóstolos, nós vemos essa referência, quando o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então observe que o texto, Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém, que eles não se ausentassem e que eles esperassem a promessa. E eles assim fizeram. O texto diz que todos esses perseveravam e perseveravam unidos. Eles estavam unidos em um só propósito, no mesmo propósito, na mesma intenção de receber aquela promessa. Eu não sei se você está buscando algo de Deus, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quanto tempo você tem orado, mas a recomendação do Senhor para nós é que nós devemos perseverar, é não desfalecer, é não desistir, é insistir até conquistarmos. E aí, quando nós vemos no capítulo 2 de Atos, passaram cerca de 40 dias eles orando, e aí que cumpre a promessa, no capítulo 2 de Atos, quando o texto diz que de repente se ouve do céu um som de um vento veemente e impetuoso. Imagine a força desse som, né? E aquele som invadiu toda a casa, e todos que estavam buscando, que estavam perseverando, que estavam obedecendo a recomendação do Senhor, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E aí no mesmo capítulo, no versículo 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, assim como os apóstolos, a igreja, da mesma forma, eles estavam perseverando em buscar o Senhor, perseverando em oração, porque eles sabiam, na verdade, a importância da oração, a importância de estar falando com Deus. O Senhor Jesus, nós podemos ver em vários momentos da sua vida, ele sempre separava um momento para estar falando com o Pai, falando com Deus, conversando com o seu Senhor, porque ele sabia da importância e da necessidade de estarmos conversando com Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ou capítulo 6, melhor, versículo 18, ele também fala sobre uma provação que a igreja passa. Ele fala de um dia mau. É um dia que o adversário parece que vem com todo empenho, com toda a força, para tentar abater os filhos de Deus. E é o que Jesus fala da tentação, da provação, das aflições. E o apóstolo Paulo também adverte a igreja sobre isso. Ele recomenda que a igreja se revestisse da armadura de Deus, né? Porque ele fala do dia mau, do dia da provação, do dia da luta. E no versículo 18, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isso vigiando, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então observe que Paulo recomenda que a igreja ore, né, vigie e suplique com perseverança por toda a igreja, por todos os irmãos. Então observe que ele falava da importância da oração, da ferramenta que é a armadura de Deus, que retrata a palavra. A igreja deve estar meditando continuamente na palavra, porque toda a armadura de Deus, se os irmãos forem perceber, está falando da palavra de Deus. E a oração como elemento que nos ajuda a vivenciar, né, essa palavra, a viver essa palavra. É onde nós buscamos do Senhor a capacidade de absorvermos essa palavra e andarmos conforme ela.
Ainda no capítulo 4 de Colossenses, versículo 2, o apóstolo também exorta, observe que Paulo não andou com Jesus, não estava com Jesus, mas ele entendeu pelo Espírito, sabia da importância da oração, e aqui ele também escreve a carta aos Colossenses, e ele diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Observe como identifica o que Jesus falou e como ele fala as mesmas palavras. Ele usa praticamente as mesmas palavras que Cristo falou com os apóstolos, e que ele não estava com os apóstolos, né? Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi chamado depois, mas ele fala da perseverança na oração e ele fala da vigilância. Então, queridos, essas são recomendações essenciais para as nossas vidas e nós não devemos jamais negligenciá-las. Paulo também ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 17, onde ele diz: orai sem cessar. Então observe que todos os textos que eu trouxe falam da oração, da importância da oração e da necessidade que nós como igreja precisamos estar, né, com esse contato contínuo com o Senhor, né? A gente sabe que a oração não só é para pedir, né, para rogar algo do Senhor. Eu falei aqui inicialmente que a oração nós mantemos uma harmonia, né, uma comunhão com o Senhor, mas a oração também ela é essencial para nós clamarmos a Deus por necessidades, por aquilo que nós precisamos, né? Nós precisamos de força, nós precisamos de ânimo, temos as nossas necessidades diárias, o irmão aqui pediu acerca do trabalho. Então a oração também é esse elemento que nós precisamos estar continuamente insistindo, falando com Deus, para que o Senhor assim abra os céus e nos abençoe, porque a gente sabe que Ele nos ama, né? E além de nos amar, Ele está pronto a abençoar a sua igreja. E se assim nós fizermos como foi feito a igreja, né, no início, se nós de fato nos dedicarmos à oração, as nossas vidas crescem a cada dia e somos abençoados pelo Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.